Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, então, a mais essa aula ao vivo de Tecnologia da Informação com foco no Cefaz Goiás. Bem, é sempre um prazer fazer parte dessa trajetória com todos vocês. Eu estou lá no Ponto dos Concursos desde 2008 e de lá para cá eu conduzi todas as turmas da área fiscal, além de ministrar mais de 400 turmas envolvendo as disciplinas de informática, análise de informação e tecnologia da informação. Esse edital foi uma surpresa para vários de vocês, porque ele veio com foco muito em tecnologia da informação, além de trazer aquelas matérias tradicionais que costumam cair na prova de auditor. Bem, mas nada disso impede de que vocês venham a ter total sucesso em sua preparação, desde que você tenha um material diferenciado, né, com quem realmente entende e sabe, né, e conhece bem os anseios aí da banca. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. E vamos lá. Então, eu sou a professora Patrícia, né? Eu já estou no Ponto dos Concursos há bastante tempo e vocês me encontram aí pelo site do Ponto, pelo e-mail patricia@pontodosconcursos.com.br. Vocês têm aí as redes sociais, o Instagram, o Twitter, né? O Facebook. Eu tenho presença aí constante em todos esses ambientes. E é sempre um prazer falar com todos vocês por lá. Quem aí já tem meu livro, né, em mãos? Eu lancei inicialmente o livro de informática com foco na Fundação Carlos Chagas e posteriormente eu lancei o livro de 1001 questões comentadas com foco na banca CESP. Todos esses dois livros aí já estão bem aprimorados. O primeiro já foi para a terceira edição e o segundo já se encontra na segunda edição. E aí, vamos ao conteúdo, então, programático do edital que vocês estão enfrentando aí nesse momento, no que tange a nossa disciplina de Tecnologia da Informação. Então, vejam só, no item 1 nós temos conceitos e ferramentas. Então, esse item 1, ele não trouxe tantas surpresas, a não ser o item 1.2, que diz respeito à teoria de sistemas operacionais, né? Então, aqui nós temos conceitos relacionados a sistemas operacionais e não somente o estudo de uma ferramenta específica, né, de um software, como o sistema operacional Windows 10 e assim por diante. Temos aí também o Axis 2013, que não é aí de conhecimento da grande maioria, o restante eu não vi problemas. No item 2, nós temos aí uma parte mais específica. Então, hoje, o que eu vejo nas instituições públicas é a utilização cada vez mais de conceitos ligados à governança de tecnologia da informação. E quando se fala em governança, a gente fala em ITIL, em COBIT, em balança de scorecard, em PDCA. São temas comuns aí da área, inclusive eu lido com essa temática, e além da parte de segurança da informação. E além disso, quando se fala em governança, você precisa utilizar bem os recursos de tecnologia da informação a seu favor, né? De forma que a empresa tenha plena capacidade e ela consiga exercer as suas atividades e os seus processos com a maior qualidade e desempenho possível. Então, nesse cenário, a gente precisa ter conhecimentos da parte de engenharia de software, qualidade de software, a parte relacionada à rede de computadores. E aí a banca solicitou uma visão de administração desses sistemas operacionais voltados para servidores. No caso, o Windows 2016 e o Linux Red Hat. A parte de serviços de diretório, isso aí está relacionada a esses sistemas operacionais também. A interoperabilidade, e vem o Cloud Computing, que já é um tema comum em outros editais. Virtualização e com foco principal aqui o Data Warehouse, que vem bastante aí sendo cobrado em editais da área fiscal e soluções aí de Big Data. Tá? Então, hoje, isso faz parte do nosso dia a dia e da nossa realidade de trabalho nas organizações. Então, cada vez mais o auditor ele está inserido nesse ambiente de tecnologia da informação para poder realizar as suas atividades nas diversas áreas. Então, se você tem, por exemplo, uma grande base de dados que vai poder ser acessada por esse auditor,
essa base ela pode ser trabalhada de forma que você consiga obter informações diferenciadas, né, que irão auxiliá-lo no seu trabalho. E aí o item 4 do edital veio com a parte de segurança da informação, que é bem legal também. Aí a banca deu destaque para os princípios da segurança da informação. Então, nós temos aí o SIDA, né, confidencialidade, integridade, a disponibilidade, a autenticidade e o não repúdio. Isso tudo está relacionado à parte de criptografia, assinatura digital, certificação digital, que vem sendo cada vez mais utilizado também pelas empresas. E a banca também citou a política de segurança da informação e os sistemas de gestão de segurança. Eu criei hoje a política, hoje não, há bastante tempo eu venho criando a política de segurança da informação da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, a política de segurança é um conjunto de diretrizes, normas e procedimentos operacionais que irão regulamentar o uso da informação dentro do ambiente da organização. E a parte de sistemas de gestão de segurança envolve alguns conceitos relacionados a uma norma ISO de segurança da ABNT. Tá? Hoje eu faço parte aí do grupo da ABNT que cria essas normas de segurança, então eu me sinto bastante à vontade aí para poder ministrar todo esse conteúdo para vocês. Seja porque eu utilizo ele no meu dia a dia, eu leciono aí disciplinas da área de TI relacionadas a essas matérias, e eu faço parte aí da ABNT, né, dos grupos que trabalham essas normas de segurança, de forma a instituí-las dentro aí do ambiente, né, no âmbito brasileiro, ok? Então, pessoal, sejam bem-vindos e venham comigo, ok? Para quem já me perguntou aí, eu tenho hoje 2 cursos com foco aí na Secretaria da Fazenda, né, de Goiás. O primeiro é um curso em PDF voltado para a minha disciplina e o segundo seria aí a turma de elite, que é uma turma específica contendo todo o conteúdo diferenciado de todas as disciplinas, inclusive a minha. Tá? Então, eu deixei o link aí para vocês, caso vocês tenham interesse, aproveitem. Eu estou agora disponibilizando mais 2 aulas bônus aí nesse curso em PDF, seriam aulas ao vivo como essa, em que eu pretendo passar outros bizus, aquelas dicas mais quentes para a prova. Tá? Então, quando eu pego um conteúdo, eu penso com o olhar da banca, né? O que a banca gostaria de cobrar naquele ponto, nesse concurso de auditor que vocês irão realizar, ok? Então, é esse o olhar que eu tenho na hora que eu crio uma aula e de forma que essa aula seja uma diferença aí na sua aprovação. Eu tive muito sucesso em todas as turmas da área fiscal. A gente tem obtido aí uma média de mais de 90% de acerto nas questões. Todo o material que tem vindo e sido cobrado nessas provas já tem sido mapeado, né, nesse material que eu tenho desenvolvido para vocês. Mas é claro que esse material ele não é estático, então a todo curso eu faço aprimoramentos, buscando tendências, buscando novas tecnologias que são utilizadas no ambiente de trabalho, e aí eu tento passar isso da melhor maneira e de uma forma bem didática, para que você realmente entenda e tenha a sua aprovação. Então, pessoal, vamos então à nossa aula de hoje, em que eu estou trazendo então algumas dicas, alguns bizus aí, questões, né, para você já ir se preparando para essa prova. Então, vamos começar a falar sobre o COBIT 5.0. Bem, se você quiser ter acesso a esse material do COBIT, que é um modelo corporativo para governança e gestão de tecnologia da organização, você pode ir no site do ISACA, né, fazer inscrição aí nesse site e ter acesso a esse material. Só que é um material bastante extenso. Então, o que eu fiz? Eu compilei todo esse conteúdo e trouxe aí as dicas mais quentes para vocês no nosso curso. E aqui hoje eu trouxe alguns itens que são muito cobrados pela banca. Então, o COBIT 5.0, ele é um framework de negócios, ou seja, um modelo completo, ele é aceito internacionalmente e ele é utilizado para governança e gestão de tecnologia da informação. Então, guardem essas 2 palavras aí que são chaves nesse contexto. O COBIT, ele suporta empresas de todos os tamanhos, seja empresa comercial, empresa sem fins lucrativos ou do setor público. Então, todas essas organizações podem se beneficiar do COBIT. E ele suporta as organizações como no alcance dos seus objetivos de negócio e na entrega de valor, ok?
Então, pessoal, guardem o seguinte. Esse modelo, o COBIT 5, ele baseia-se em 5 princípios básicos para governança e gestão de tecnologia da informação, ok? Cada parte da nossa matéria vai focar em um item específico. Então, o PMBOK vai falar sobre projetos, o IT vai falar sobre um conjunto de melhores práticas, e aí aqui a gente tem princípios, né, para governança e gestão de TI da organização. E quais são esses 5 princípios do COBIT 5? O primeiro deles, atender às necessidades dos stakeholders. Deixa eu só tirar aqui. Eu vou colocar diretamente os slides para ficar melhor, para vocês terem mais... Pronto. Voltando aqui. Ok. Então, o primeiro deles, atender às necessidades dos stakeholders. O segundo, compreender toda a empresa. O terceiro, implantar um framework único e integrado. O quarto, permitir uma abordagem holística, guardem essa palavra, tá? E o quinto princípio seria separar a governança da gestão. Então, as duas palavrinhas que eu falei com vocês lá no início, governança e gestão. Então, pessoal, é preciso saber cada um desses princípios? Sim. E os conceitos que estão relacionados e inerentes a cada um deles, ok? Então, vamos lá. Eu escolhi uma questão aqui que eu achei interessante nesse cenário. O COBIT, ele se baseia em 5 princípios básicos para fornecer modelos, as palavrinhas aí, ó, de governança e gestão de TI. O princípio que possui a especificidade de proporcionar a integração da governança corporativa de TI com a governança corporativa empresarial é... Então, a gente vai ouvir muito isso, integração da governança de TI com a governança da empresa, né? Com a governança corporativa. Então, o primeiro deles, a banca, então, citou cada um deles, né? E a gente precisa identificar qual deles irá proporcionar essa integração. Então, o primeiro deles é atender às necessidades das partes interessadas. Partes interessadas, no âmbito aí que vocês estão estudando, elas podem ser chamadas também como stakeholders. Isso é muito visto aí na área de projetos. Então, nessa parte, nesse princípio aí, é importante que a gente entenda que as organizações, elas existem para criar valor para suas partes interessadas, de forma que possa ser mantido o equilíbrio entre a realização de benefícios e a otimização do risco e uso dos recursos. Aí, pessoal, nessa primeira frase aí que eu coloquei para vocês, a gente já tem várias questões aí que já foram retiradas somente desse princípio, ok? E aí eu gostaria de mencionar para vocês a cascata de objetivos, que já foi alvo também de várias questões. Então, como cada organização ela tem objetivos distintos, diferenciados, o COBIT 5 ele pode ser personalizado, de forma a adequá-lo ao seu próprio contexto, por meio da cascata de objetivos. O que acontece aí na cascata de objetivos? Há uma tradução dos objetivos corporativos em alto nível em objetivos de TI específicos e gerenciáveis, mapeando-os em quê? Em práticas e processos específicos. Ok, pessoal? Então, até agora eu já mencionei os princípios, os 5 princípios relacionados ao COBIT 5.0. Eu já falei sobre o primeiro princípio, que é atender às necessidades das partes interessadas, e eu mencionei a cascata de objetivos. Então, a gente tem grande probabilidade aí de já ter uma questão da prova nesse item que eu estou passando aí para vocês. O segundo princípio diz cobrir a organização ou a empresa de ponta a ponta. Então, o COBIT 5, ele integra a governança de TI à governança corporativa. Ele não se concentra somente na função de TI, mas ele considera a tecnologia da informação e tecnologias relacionadas como ativos que devem ser tratados como qualquer outro ativo por todos na organização. E o termo ativo aí me lembrou lá na segurança da informação, que é o que a organização ela quer proteger. Ativo é o que tem valor para a empresa e merece ser protegido. Então, lá no contexto da segurança, um ativo poderia ser o notebook do diretor-presidente da empresa, a sua estação de trabalho, o sistema de gestão integrada que é utilizada, né? Integrando os diversos módulos que são utilizados pelos usuários na organização. E assim por diante.
Mas voltando aqui, então o princípio 2 é a resposta aí da nossa questão, tá? Que ele se encontra aqui listado na letra A. E aqui é importante, então, não esquecer de que o COBIT ele não se concentra somente na função de TI, ok? O terceiro princípio, aplicado um modelo, um framework único e integrado. Então, o que é importante aí nesse cenário? O COBIT, ele está alinhado a outros padrões e modelos, como o VAL-IT, o RISC-IT e assim por diante. E o COBIT ele pode servir como um modelo unificado para as duas palavras-chave, governança e gestão de TI da organização. Ok? Então, vamos para o princípio 4. Permitir uma abordagem holística. Então, governança e gestão eficiente requer uma abordagem holística, que vai levar em consideração seus diversos componentes que estão interligados. E aí surge um outro conceito aí para vocês que é muito importante para a prova, que são os habilitadores. Habilitadores são os recursos que você vai utilizar para poder gerar um determinado resultado. Tá? Então, o COBIT 5 ele destaca 7 habilitadores, que estão ilustrados aí nessa figura que eu extraí do COBIT. Então, o primeiro deles são os princípios, políticas e frameworks, ok? Então, aqui eu posso citar como exemplo a política de segurança da informação, que eu criei aí na prefeitura, e essa política, ela encontra-se aí nesse primeiro item, tá? Então, esse item destaca veículos para a tradução do comportamento desejado em orientações para a gestão diária do negócio, da organização. O item 2 são processos. O processo nada mais é do que um conjunto organizado de práticas e atividades que irão permitir a você atender determinados objetivos e produzir um conjunto de resultados. O item 3, né, que é um novo habilitador também, são as estruturas organizacionais. Entidades aí que permitem a tomada de decisão dentro da empresa. O 4, a gente tem aí nesse item a cultura, a ética e comportamento, também como habilitadores. Muitas vezes esses itens aí são subestimados, né, dentro aí do processo de gestão da organização, mas no COBIT a gente precisa levar em consideração também esses elementos. Item 5, a informação. Então, a informação é o ativo mais valioso de uma organização. Ela permite que qualquer organização, ela permeia, né, a organização e ela permite com que informações sejam produzidas, utilizadas durante todo o seu ciclo de vida e armazenadas, né, no ambiente aí da organização. No item 6, nós temos os serviços, a infraestrutura e aplicativos. Aqui a gente tem toda a tecnologia, todos os softwares, sistemas de informação que permitem à organização processar esses dados, liberar uma informação que vai ser útil ao usuário final. E os serviços aí que são listados aí nesse item. O item 7 destaca as pessoas, as suas habilidades e competências, ok? Então, o princípio 5 já fala o seguinte, distinguir a governança da gestão. Então, ele menciona que é importante fazer uma clara distinção entre governança e gestão. Isso já foi questão também de prova inúmeras vezes. Essas duas disciplinas compreendem diferentes tipos de atividades, exigem modelos organizacionais diferenciados e servem a propósitos diferentes. Ok, pessoal, todos esses 5 princípios, eles irão permitir que a organização ela tenha um modelo eficiente de governança e gestão, de forma a otimizar os recursos e investimentos que foram feitos em tecnologia da informação e de forma que o seu uso seja benéfico, né, para as partes interessadas, que são os stakeholders. Então, a letra A é a resposta. Aqui, com certeza, eu já mapeei aí, uma questão que tem grande probabilidade de vir na sua prova. Vamos continuar, então, falando aí sobre outros conceitos que estão permeando todo o edital, ok? Então, os dados armazenados em um data warehouse devem estar integrados, temporalmente identificados, orientados ao assunto e devem ser protegidos
de modo a se evitar o acesso do usuário. Certo ou errado? Quem responde aí para mim? Vamos lá, eu vou esperar alguém responder aí. Enquanto isso, eu vou tomar uma água aqui. Bem, então, eu já vi aí que o pessoal já está se manifestando. O que é o Data Warehouse? É um outro conceito muito importante aí para a prova de vocês. Eu vou voltar aqui a imagem. Eu me sinto... eu gosto mais de interagir com vocês. Então, vamos lá. Carregando aqui, pronto. Então, o Data Warehouse é uma coleção de dados orientada por assunto, integrada, não volátil, variante no tempo, tá? Que dá apoio à tomada de decisões dentro da organização. Guardem para mim essas 4 palavras-chave aí agora. Então, Data Warehouse, uma coleção de dados. Essa coleção de dados é orientada por assunto. Então, sofre variação. É variante no tempo, é não volátil e o Data Warehouse é integrado. O que é isso, não é, professor? Bem, no dia a dia das organizações, nós temos vários sistemas de processamento de transações que realizam o processamento aí dos dados que lhes são fornecidos e liberam aí algum resultado que vai ser útil no negócio da organização. Então, constantemente, nós temos aí bancos de dados operacionais que são alimentados por esses sistemas. Nesses bancos de dados operacionais, você pode incluir dados, alterar dados, excluir dados. Então, você faz o tratamento de dados, registra registro. No Data Warehouse, você basicamente vai carregar dados e você vai realizar atualizações em virtude de manutenções que se fizerem necessárias. Mas, geralmente, né, você vai fazer, na maior parte do tempo, somente cargas nesse repositório, nessa coleção de dados. Então, é isso que eu coloquei para vocês nessa figura aí que eu ilustrei aí. Então, o Data Warehouse, ele é orientado a assuntos. Então, ele é criado de forma a tratar determinados assuntos. Eu posso ter um DW, um Data Warehouse relacionado às vendas, e aí você tem um controle aí de todas as informações relacionadas às vendas, aos clientes, ao estoque que você tem na empresa num determinado momento e assim por diante. O Data Warehouse ele é integrado. Então, se eu tenho várias bases de dados que são criadas na empresa, a gente precisa estabelecer uma convenção de nomes. E na hora de exportar esses dados para o Data Warehouse, essa convenção tem que ser consistente. Então, se eu falei num determinado banco que o sexo ele é representado por feminino ou masculino, e num outro banco eu falei que ele é a letra F ou M, né? Na hora de jogar isso para um Data Warehouse, pode me dar mais trabalho, porque eu vou ter que ficar fazendo essa conversão, tá, de nomes. Então, é importante que você tenha as informações integradas, bem estruturadas e consistentes dentro aí dessa estrutura do Data Warehouse. Ele é não volátil, porque somente existem cargas e acessos. As atualizações podem existir, mas devido às manutenções. Então, se eu vi que tem algum dado que foi inserido erroneamente no meu Data Warehouse, eu posso ir lá e atualizar esse dado, tá? Mas, geralmente, os dados eles vão sendo acrescidos a essa base, né? Para você poder ter o histórico de tudo que aconteceu né? Por anos e anos aí na sua organização. Ele é variante no tempo. Qualquer unidade de dado deve ter precisão em um ponto bem definido do tempo. Pessoal, isso é questão de prova também, tá? Então, a banca muda uma ou outra aí dessas palavras-chave que eu disponibilizei aqui para vocês e ela tenta te confundir com esses termos. Então, guardem isso aí, porque é muito importante. Mas, voltando à questão, o início da questão aí, está correto. Então, os dados armazenados em um DW devem estar integrados, temporalmente identificados, orientados ao assunto e devem ser protegidos de modo a se evitar o acesso do usuário? Não, eu quero justamente liberar acesso ao usuário para que ele tenha a informação necessária para as suas atividades e de forma que ele dê suporte à tomada de decisões na empresa. Então, a questão ela tornou-se errada justamente pelo finalzinho aí, isso foi até uma pegadinha da banca.
eu estou trazendo aí questões da área de tecnologia da informação para vocês. Em especial, essa questão caiu numa prova de programação, em virtude aí, não é, pessoal, da gente ter um edital bem aí voltado para tecnologia da informação. E aí, eu trouxe um outro conceito, que é o de data mining. Então, imagina o seguinte, eu tenho uma grande base de dados e eu vou aí, por meios automáticos ou semiautomáticos, buscar informações, descobrir regras ou padrões interessantes nesse amontoado aí de informação. Então, mineração de dados é isso, é exploração e análise dos dados com o objetivo de descobrir regras ou padrões, tá? Então, alguns autores aí citam que o data mining, ou a mineração de dados, permite a extração não trivial de conhecimento previamente desconhecido e potencialmente útil de um banco de dados. Então, eu vou buscar alguma informação que ainda não é conhecida, né? Em algo que é desconhecido e que vai ser útil, né? Guardem isso aí, porque isso também é questão da prova, de prova. Um outro conceito aí que eu trouxe para vocês é um processo não trivial de extração de informações implícitas previamente desconhecidas. Olha aí, o autor repetindo esses conceitos. Então, previamente desconhecidas e potencialmente úteis, tá? A partir de dados armazenados no... Eu estou aqui usando a nuvem, daqui a pouquinho some essa mensagem. Deixa eu voltar aqui. Ou seja, buscar por informações de uma base de dados com os mais variados atributos e assuntos. E aí tem um conceito que foi cobrado aí no TCU. O uso prático do data mining envolve o emprego de processos, ferramentas, técnicas e métodos oriundos das diversas disciplinas ligadas à matemática, estatística, computação, inclusive da inteligência artificial. Questão também de prova, tá? Esse tipo de questão é muito cobrado na prova de auditor. E aí, um exemplo clássico aí de utilização do data mining, ou da mineração de dados. Então, foi feita uma pesquisa e viu-se que quando o papai ia lá no supermercado comprar fraldas, ele trazia cervejas. Então, por que não colocar as fraldas próximas das cervejas? E isso foi feito. Então, se você observar hoje nos supermercados, você vai encontrar essa situação. Quando você estiver lá comprando a fraldinha do seu filho, você vai ver que tem uma cervejinha do lado e você não vai resistir e vai querer levar essa cervejinha para casa. É isso, pessoal. Isso tudo foi obtido aí através de pesquisa e análise dessa... extraindo, né, esse conhecimento aí não trivial e útil, né, dentro de uma base de dados. Vamos falar um pouquinho sobre segurança da informação. A respeito da internet e suas ferramentas, julgue o item a seguir. Então, vamos lá. Integridade, confidencialidade e disponibilidade da informação. Então, a banca está falando aí sobre os princípios da segurança da informação. Lembrando do mnemônico aí, que envolve as iniciais desses nomes, tá? C de confidencialidade, o I de integridade, o D de disponibilidade. Se você acrescentar o A, você vai ter o CIDA. Então, aí a gente já tem a autenticidade. O CIDAL, que tem a legalidade também sendo adicionada. Então, tem vários mnemônicos aí para você poder memorizar esses princípios da segurança. Então, voltando aí à questão. Integridade, confidencialidade e disponibilidade da informação. Conceitos fundamentais de segurança da informação são adotados na prática, nos ambientes tecnológicos, ok? A partir de um conjunto de tecnologias, como, por exemplo, criptografia, autenticação de usuários e equipamentos redundantes. Equipamentos redundantes são chamados também de equipamentos de SPER. Então, a banca aí está mencionando os princípios e quer saber como que isso é adotado na prática, como que você vai fazer valer esse princípio aí na prática, tá? Então, em qualquer problema, em qualquer desafio que você vá enfrentar dentro da organização, você precisa sempre levar em consideração esses princípios da segurança, porque a perda de um ou mais desses princípios compromete a segurança e isso pode gerar um incidente de segurança da informação, tá? No ambiente que você quer proteger. Então, a confidencialidade ou sigilo garante que a informação ela só vai ser conhecida por quem seja de direito e mais ninguém. Então, somente as pessoas devidamente autorizadas poderão acessá-las. A
integridade garante que a informação que foi armazenada é aquela que vai ser recuperada, ok? E a disponibilidade busca o acesso à informação no momento em que ela for necessária. Então, eu estou aqui, por exemplo, com o meu notebook em mãos. Imagina que eu estou aqui criando a minha declaração do imposto de renda. Alguém invade o meu notebook e tem acesso às informações da minha declaração. Então, quebrou-se aí a confidencialidade, quebrou-se o sigilo da informação que se encontra armazenada no meu notebook. Se alguém, ao invés de apenas ter acesso à informação, essa pessoa vai modificar os dados que estão armazenados aqui no meu equipamento, então eu já não tenho mais a informação íntegra. Então, houve uma perda, uma quebra da integridade. A informação que vai ser recuperada não é a que foi armazenada por mim no meu equipamento, tá? Então, eu tive aí uma modificação por alguém que não foi autorizado por mim. E se no momento em que eu vou enviar minha declaração para a Receita Federal, o site e todo o ambiente tecnológico que irá receber essa declaração, ele encontra-se indisponível, então eu tenho a quebra da disponibilidade, ok? Então é isso, pessoal. E aí a banca foi além de mencionar os princípios, ela queria saber quais são as medidas de controle para resguardar a empresa com relação a esses princípios. Então, a confidencialidade ou sigilo, ela pode ser preservada por mecanismos de classificação da informação. A gente vai ver isso lá na parte de gestão da segurança e a criptografia, que faz parte aí do edital de vocês. Para eu me resguardar quanto à integridade, eu posso realizar a autenticação dos usuários para que eles sejam autorizados a terem acesso aos recursos e eu posso implementar controles de acesso. E para garantir a disponibilidade, eu posso criar aí planos de contingência, planos de continuidade de negócios, para poder voltar ao meu ambiente à normalidade após um determinado incidente, da forma mais rápida possível. E eu posso utilizar aí equipamentos redundantes, o SPARE, que eu comentei com vocês. Então, está correto aí esse item. A questão seguinte, fala um pouquinho sobre o Excel. Então, o Excel é importante aí identificar as principais funções, né, que são utilizados nesse programa de planilhas. E temos aí a utilização de funções aninhadas, né, com várias funções dentro de outras. Isso é muito clássico aí em provas da área fiscal. Então, essa função aí, continuum, ela possui determinados elementos que foram fornecidos. Então, o continuum é um tipo de função que vai contar o número de células que estão preenchidas com números em um intervalo. E nesse caso, apenas as células com números. Só que a banca deu como argumentos aí, A1, 2 pontos, C3, então isso indica que eu quero contar a quantidade de números que estão listados nesse intervalo de A1 até C3, e eu tenho um ponto e vírgula, então eu vou colocar aqui mais o 48, mais o 49 e o 50. Então, eu tenho, nesse intervalo, quantos números? 48 é um número, então eu vou somar também. 49 é um número também e 50. Então, eu tenho nessa função aqui, no intervalo de A1 até C3, eu tenho 3, 6, 9 números, somando mais os 3 números que foram passados como argumento. Então, 9 mais 3, isso vai me gerar como resultado o 12. A letra C é a resposta aí dessa questão. Então, eu analisei todos esses argumentos que foram mostrados aí pela banca e eu contei quantos números foram listados nesse conjunto de elementos que foram informados a mim. Questão seguinte, utiliza aí a função SI. E dentro dela eu tenho a utilização de outras funções, tá? Então, essa função é muito típica de uma prova que vocês irão enfrentar. Assinale a alternativa que contém o valor que será exibido na célula C1 após esta ser preenchida com essa fórmula. Se A1 maior que 0, vai ser exibida a média de B1 a B4, se não, vai ser exibido o maior. Então, como eu tenho o número 2 aqui como argumento, e eu tenho 2 argumentos sendo listados nessa função maior, então isso indica que eu quero o segundo maior valor
que for enviado nesse intervalo de A1 até A4. Mas eu só vou executar essa função maior se o meu teste for falso. Se esse teste for verdadeiro, eu vou exibir aqui a média desses dois valores, B1 e B4. Então, a média aritmética desses dois valores seria B1 mais B4 dividido pelo número de valores, que é 2. Então, é isso. Qual é a sintaxe dessa função? Então, essa função ela é exibida da seguinte forma. Se, começando aí com o sinal de igual, né? Se, entre parênteses, o teste lógico, ponto e vírgula, valor se verdadeiro, ponto e vírgula, valor se falso. Como que eu leio isso? Se esse teste lógico, que será analisado aí pelo Excel, for verdadeiro, eu vou retornar o que vier logo em seguida ao primeiro ponto e vírgula. Se esse teste lógico for falso, eu vou exibir o que está logo a seguir, né? Como representado aqui para vocês nesse slide. Então, A1 é maior que zero? Vamos ver. A1, ele é zero. Então, não é maior do que zero, ele é igual a zero. Então, o teste lógico aí é falso. Se ele é falso, eu vou executar a segunda parte desse elemento que foi representado para vocês, onde eu coloquei o valor se falso. No valor se falso, eu tenho a utilização da função maior. Maior, qual é o maior valor? Como eu tenho o argumento 2 aqui, qual é o segundo maior valor nesse intervalo de A1 até A4? Então, de A1 até A4, eu vou ter 0, 2, 3, 5, tá? Qual é o segundo maior valor? O primeiro maior valor seria 5, o segundo maior valor é 3. Se eu não tivesse esse argumento aqui, 2, ó, com o número 2, eu poderia considerar o maior valor somente. E se fosse 3, professora? O terceiro maior valor. Então, nesse intervalo de A1 até A4, qual é o terceiro maior valor? O maior é 5, o segundo maior é 3, o terceiro maior seria 2, tá? Então, atenção aí, pessoal, essa questão é bem interessante. Bom, a questão seguinte fala sobre a internet, a intranet, né? Isso tudo aí está dentro da parte de internet e envolve o edital onde a banca especificou o conteúdo de redes de computadores. As empresas estão cada vez mais necessitando centralizar suas informações e melhorar os métodos de comunicação interna para reduzir custos. Nesse momento, eu já lembrei-me aí da intranet. Então, a intranet ela pode possibilitar tudo isso, além de tudo que a própria internet dispõe. Então, se a gente lembrar, vamos lembrar então do conceito de uma intranet. A intranet é uma miniatura da internet dentro da organização. Então, é uma rede corporativa que utiliza os mesmos protocolos, né, e serviços da internet, só que dentro da organização. Então, continuando aqui. Porém, a principal diferença entre ambas é que a intranet ela é restrita a um certo público, por exemplo, aos colaboradores de uma empresa. Neste caso, os colaboradores podem acessá-la com o nome de usuário e senha devidamente validados. Geralmente, este acesso é feito em um servidor da rede local da empresa. Guardem para mim essa tabelinha que eu listei, em que ela destaca a diferença entre internet, intranet e extranet, qual é o tipo de acesso que é feito em cada caso. Por exemplo, na extranet, você tem um acesso restrito a clientes, parceiros e ou fornecedores. A extranet ela acontece quando você libera acesso à sua intranet para fora da organização. E quem são os usuários da intranet? Os usuários da rede interna. E os usuários da extranet? São as redes conectadas ou autorizadas, pessoas autorizadas a realizarem esse acesso, tá? Esse quadro é importante para vocês. A Deep Web, ela é conhecida como uma web profunda. Então, somente 4%, pela figura a gente vê isso, ó, somente 4% de todo o conteúdo da web, ele encontra-se indexado, podendo ser localizado pelas ferramentas de buscas, como, por exemplo, os motores de busca do Google, essas ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Só que aproximadamente 96% desse universo digital, ele se encontra na Deep Web. Então, nesse ambiente, você tem sites criptografados e protegidos por senha. Temos aí informações dos mais diversos tipos a favor do crime digital e assim por diante. Então, a Polícia Federal está de olho aí nesse ambiente e você precisa ter ferramentas específicas para acessá-lo.
Agora, todo cuidado é pouco quando se fala em segurança da informação, tá? Não tente aí se adentrar a esse meio se você não tiver um conhecimento mais aprofundado de utilização da Deep Web, porque você pode acabar se comprometendo. Continuando aí, na segurança da informação, controles físicos são soluções implementadas nos sistemas operacionais. Opa, aí eu já vi um erro, tá? Por quê? Sistema operacional não é um software. E aí, se eu estou falando de um software, de um aplicativo, você não vai ter aí controles físicos sendo implementados nesse aplicativo. Então, nele nós iremos implementar os controles lógicos, tá? Então, essa assertiva aí já se encontra inadequada. Na segurança da informação, controles lógicos são soluções implementadas nos sistemas operacionais em uso nos computadores para garantir, além da disponibilidade das informações, a integridade e a confidencialidade destas. Vamos falar um pouquinho sobre computação em nuvem. A computação na nuvem, por ser um conjunto de recursos com capacidade de processamento, armazenamento, conectividade, olha só, itens importantes aí nesse contexto, que oferece plataformas, lembra do PAS lá, aplicações e serviços na internet. Poderá ser a próxima geração da internet? Não. Por quê? A computação em nuvem hoje já é realidade, né? A gente já utiliza, isso não é algo novo que está por vir. Eu tenho uma figura interessante que eu tirei aí, mostrando a semântica das redes sociais. Então, se a gente voltar lá na década de 80, a gente tinha lá os computadores pessoais, o e-mail sendo utilizado nas organizações, o FTP para transferência de arquivos. Nessa época a gente utilizava o IRC. Bom, gente, eu usava o computador nessa época, tá? Quer dizer, eu estava iniciando aí, pensando em fazer o meu curso de informática. Mas vamos lá, então a gente foi seguindo, as tecnologias foram evoluindo. Então, nessa época inicial, a gente tinha o sistema operacional DOS, depois surgiu o Windows, aí vem o Windows 95, 98 e assim por diante. Nós temos aí o surgimento dos bancos de dados, a linguagem SQL, que permite, né, fazer consultas e queries nos bancos de dados. Anos 95, a gente tem a abertura da internet para uso comercial. Então, temos aí o surgimento da World Wide Web, que é um sistema de informações em forma de hipertexto. Você pode acessar páginas, né? Baixar arquivos, baixar informações de hipermídias e assim por diante. Então, nós temos aí o protocolo HTTP sendo utilizado pelos usuários. Temos aí a utilização do HTML, que é uma linguagem que te permite criar páginas da internet. Essas linguagens foram evoluindo, surgiram aí outras linguagens como Java, JavaScript, aí foram desenvolvidos portais da internet, e a tecnologia vai evoluindo. Aí surge aí a Web 2.0, permitindo uma segunda geração de serviços na web, com uma maior colaboração e compartilhamento de informações. Então, hoje, a gente já consegue interagir com outros usuários, criando e alimentando blogs, né? E outros elementos aí que fazem parte das redes sociais. Então, a gente tem agora a Web 3.0, com buscas semânticas que utilizam informações aí como os metadados. A gente tem a utilização da inteligência artificial e a gente está chegando aí na Web 4.0. Bem, então é isso. A Web 2.0 ela já é realidade, então não é algo novo que está por vir. É errado esse item. Então, o Cloud Computing me permite, então, acessar memória, capacidade de armazenamento e poder de processamento de computadores que estão espalhados mundo afora para poder, né, acessar as minhas aplicações, acessar serviços de vídeo, serviços de armazenamento e outros. Eu, particularmente, já utilizo todos esses serviços que eu ilustrei na figura. O Gmail, o Outlook, o Dropbox, o Google Drive, eu uso aí o YouTube, o Netflix. Então, esses serviços que a gente utiliza no dia a dia, eles são cobrados hoje. Como? A banca ela vai te dar determinadas características e vai pedir para você endereçar qual é a definição aplicada a esse serviço, tá? Então, vamos lá, essa questão aí é um exemplo disso. Em Cloud Computing,
Trata-se de uma forma de trabalho em que o produto é oferecido como serviço, tá? Assim, o usuário não precisa adquirir licenças de uso para instalação ou mesmo comprar computadores ou servidores para executá-los. No máximo, paga-se um valor periódico, como se fosse uma assinatura, somente pelos recursos utilizados ou pelo tempo de uso. Então, a qual serviço se refere essa descrição? Então, a gente tem aí uma sopa de letrinhas. PAS, DAS, IAS, CAS, SAS. O que é isso, professora, né? Será que eu tenho que decorar tudo isso? Professora Patrícia, assim você acaba comigo. Gente, é isso, tá? Não tem moleza. Então, foco no sonho, foco no seu objetivo, mentaliza aí aonde você quer chegar e aí você vai, né, ter todo aí o seu cérebro, todo o universo conspirando ao seu favor, tá? Por favor, pensem positivo aí que tudo vai dar certo. Vamos lá, pessoal. Modelos de serviços em uso no Cloud Computing. Então, a gente tem o modelo mais cobrado, que é o SaaS, é o Software como Serviço. Eu estou utilizando ele aqui nessa apresentação. Eu usei aqui o Office 365, eu estou exibindo essa apresentação a partir desse ambiente. Então, eu não estou utilizando o PowerPoint da minha máquina para exibir essa aplicação. Então, no SaaS, você tem uma forma de trabalho em que o produto ele é oferecido como serviço ao usuário final. Tá? Eu não precisei adquirir licenças de uso para instalação do Office aqui no meu equipamento. Eu posso utilizar o Office 365 a partir de qualquer computador que tenha acesso à internet, né? Já que eu tenho uma licença que me permite essa utilização. Então, a plataforma... e aí, quais são os serviços mais cobrados em prova nessa categoria de software como serviço? Então, você tem aí o uso do Google Docs, o SharePoint Online, o Office 365. Tá? O Luciano Jesus, o Ícaro, tem uma galera aí que eu sei que vocês já estão com isso aí na ponta da língua, pessoal. É para memorizar e vamos em frente, né? Que eu quero ver vocês aí tendo todo o ferramental para fazer uma excelente prova de tecnologia da informação. A plataforma como serviço fornece uma plataforma, um ambiente na qual o desenvolvedor ele pode criar e implementar aplicações. O Windows Azure, ele é um exemplo aí de PaaS. Eu utilizo hoje lá na empresa. E o IaaS é a infraestrutura como serviço. Então, o cliente ele pode contratar uma infraestrutura computacional que geralmente é provida por ambientes virtualizados de terceiros, como um serviço. Então, ao invés de eu ter o meu data center dentro da organização, eu posso contratar servidores, storage e todo o ambiente aí para armazenamento das minhas aplicações que são desenvolvidas a partir dessa estrutura de nuvem. Um outro conceito similar para o IaaS é o HaaS. Então, pode vir aí o HaaS, que é o Hardware as a Service, como um sinônimo para o IaaS. Exemplo aí de serviço nesse modelo, o Google Drive, ok? Então, pessoal, continuando aí, a gente tem outros modelos de serviço em uso no Cloud Computing e eu quero a minha atenção especial de vocês nesse primeiro que eu listei aí nesse slide, o Big Data como serviço. Big Data é um tópico aí do edital de vocês, então por que não explorar aí, né, o Big Data como serviço em uma questão de prova? É muito interessante, né? E tem grandes chances aí desse termo vir na sua prova. O Big Data ele permite a terceirização de várias funções do Big Data para a nuvem. Então, você pode ter aí o fornecimento de dados e ferramentas analíticas que irão te permitir fazer aquela mineração de dados dentro aí do ambiente, liberando informações que serão úteis para a tomada de decisões. E aí a gente tem outros modelos, não tão importantes quanto esses que eu mencionei, mas que a banca, por exemplo, pode cobrar dentre as assertivas aí da prova. Então, a comunicação como serviço, o DAS pode indicar desenvolvimento como serviço ou database como serviço. A gente tem aí o testing como serviço e o everything, né? EAS como serviço. Então, aqui você vai utilizar tudo na nuvem, né? Eu não preciso mais de ter o data center e equipe e recursos, né, dentro do ambiente físico da minha organização. Eu uso isso tudo a partir da nuvem, como serviço. E alguns papéis na computação em nuvem. Então, essa figura aí é uma figura também interessante. Eu não vi aí recentemente em provas, mas ela já caiu em prova.
E aqui você pode ver, ó, o usuário final ele consome serviços do SaaS. O desenvolvedor, que é um usuário também, ele pode consumir serviços do PaaS ou do IaaS. E ele fornece serviços, como ele desenvolve aplicativos, ele fornece serviços que serão utilizados pelo usuário final. O provedor lá, ele fornece o PaaS, o IaaS, e ele pode fornecer o SaaS também. Então, guarda essa figura aí, que ela é bem legal também para esse cenário de computação em nuvem. Bom, dentro aí desse contexto de computação em nuvem, a gente tem a questão de poder ter instalado em nosso computador um software que vai me permitir armazenar dados localmente e sincronizar esses dados, né, a pastinha em que esses dados estão armazenados, com um ambiente de nuvem. Então, eu tenho aqui um aplicativo, eu digito aqui as minhas aulas, eu crio tudo isso no meu computador e, num determinado momento, esse aplicativo vai fazer essa sincronização dos meus dados no meu notebook para a nuvem. Então, eu vou selecionar quais passos eu quero sincronizar com o meu ambiente de nuvem. Ok? Então, uma modificação que, porventura, tenha sido feita diretamente na nuvem, durante esse processo de sincronização, ela vai ser replicada para essa pasta desse meu aplicativo, na minha máquina. E quando eu crio qualquer arquivo na minha máquina, ele também, nesse processo de sincronização, ele faz o upload desse arquivo na nuvem, tá? Então, isso aqui também é uma questão legal aí para a prova, tá? Nesse cenário de computação em nuvem. Ok, pessoal, um outro conceito legal aí, o BYOD, Bring Your Own Device. O que é isso? Então, eu sou funcionário de uma empresa, eu pego o meu notebook particular e levo esse notebook para a minha organização. E aí eu começo a utilizar esse meu notebook particular dentro da empresa, tá? Existem vantagens e desvantagens desse processo para a organização. Então, qual é a vantagem que a empresa tem com a utilização do BYOD? Primeiro é que ela não vai precisar comprar esse notebook para a funcionária Patrícia. E eu já estou bem familiarizada com esse equipamento, então eu não vou ter problemas para utilizar esse equipamento nesse ambiente de trabalho. E aí você pode, às vezes, ter equipamentos até superiores em tecnologia sendo utilizados pelo funcionário. Às vezes a empresa ela nunca poderia dispor de um equipamento desse nível e aí ela pode utilizar esses recursos, né, esses equipamentos superiores em prol aí do seu negócio. Agora, nem tudo são flores. Então, a gente também tem riscos de segurança inerente a essa liberação. Então, quando você leva o seu equipamento para dentro da empresa, você pode vir a comprometer a organização. Por quê? Você pode ter aí dados confidenciais do usuário que estão armazenados nesse notebook, sendo acessados, por exemplo, pelo filho de um determinado funcionário em casa, sem quaisquer cuidados com a segurança. E outra questão, você pode levar uma máquina de casa que esteja, porventura, contaminada com códigos maliciosos para dentro da organização. Então, na hora que você ligar esse equipamento na rede da empresa, você vai acabar colocando, né, esses códigos maliciosos aí sendo disseminados, dependendo aí do tipo da ameaça, na rede daquela empresa. Então, você tem vantagens e riscos. E o IoT seria a utilização de dispositivos com sensores para capturar aspectos do mundo real. Então, você vai capturar a temperatura, a presença de pessoas e enviar esses elementos aí para uma central de monitoramento. Então, é isso, pessoal. A gente está quase acabando aqui. Eu listei aqui alguns protocolos que são bastante cobrados, né, pela banca. O protocolo é um assunto que vai ser explorado lá no conteúdo de redes de computadores e no conteúdo de internet. Mas ele permeia vários tópicos da ementa de vocês. Então, aqui eu quero atenção especial para o DHCP, que é um protocolo que permite automatizar a atribuição de endereçamento IP e máscaras de subrede e outros parâmetros para os equipamentos de uma rede. Então, imagine o seguinte, eu tenho hoje uma rede com 100 mil máquinas e imagina que eu seja aí a administradora dessa rede. Se eu tivesse que ir de máquina em máquina configurando o endereço IP, eu iria ficar meses e meses e talvez não conseguisse aí cumprir
essa função. E a empresa ela precisa dessa máquina estando ativa na rede imediatamente. Então, na hora que o usuário chega na empresa, ele precisa já ganhar o endereço IP em sua máquina para que ela possa acessar a rede mundial de computadores, por exemplo. Então, eu posso delegar essa função para um servidor de DHCP que vai fazer essa distribuição automática de endereçamento, de endereços IP para as máquinas dessa rede. O SMTP é o protocolo para envio, transferência de mensagens. Ele usava a porta 25, agora a porta que é aconselhada é a porta 587, com o objetivo de se evitar spam. Temos o POP3, que me permite receber mensagens e descarregar essas mensagens para a máquina do usuário. O IMAP, que me permite acessar as mensagens, por exemplo, em um ambiente de webmail. Então, eu não preciso descarregar as mensagens para a máquina do usuário. A mensagem, nesse cenário, ela fica mantida aí no servidor. HTTP, que já é comum para você enviar e receber arquivos através da web. O HTTPS, que é um HTTP seguro. Aí, as portas relacionadas a esses protocolos são importantes, tá? Então, eu quero que vocês memorizem essas portas que eu coloquei no slide para vocês. O SNMP, que é um protocolo de gerenciamento de redes, ele permite, por exemplo, monitorar e gerenciar uma rede de computadores, e aí você consegue saber se um determinado equipamento ele encontra-se ativo naquela rede, né? E assim por diante. Nós temos aí o Telnet e o SSH, que me permitem ter um acesso remoto a um determinado equipamento, sendo que o Telnet ele vem sendo descontinuado por questões de segurança, ele transmite a senha em texto puro, sem criptografia, então ele vem sendo substituído pelo SSH. E aí temos o DNS, que converte nomes de domínio para IP e vice-versa, e o FTP, que é um protocolo de transferência de arquivos. Lembrando que o FTP utiliza duas portas, a porta 20 e a 21. A 20 é para transferência de dados e a 21 é para canal de controle, tá? Nesse processo aí de transferência de dados. É preciso saber isso tudo? Sim, tá? Eu coloquei os principais aí. Com esses aí em mente, você já consegue matar as questões relacionadas a protocolos da sua prova. Ok, pessoal, a gente está chegando aí no final. A matéria é muito extensa, eu teria aí muitas horas de aula para conseguir passar todos os pontos que são importantes. Eu elenquei aqui os que eu considerei mais, os fundamentais, aqueles bizus que são aquelas dicas mais quentes, e eu espero aí que vocês tenham gostado, tá? Dessa primeira aula ao vivo aí para esse certame. E como eu sou coach também, eu estou acabando de fechar a minha certificação como Master Coach, eu sempre gosto de deixar algumas mensagens para vocês no decorrer do curso, né? A gente acaba fazendo um trabalho de coach, né? Fazendo com que vocês aí tenham essa força, essa persistência para alcançar os sonhos que, né, estão em mente aí. Então, não limite os seus sonhos. Você já experimentou acreditar em você? Então é isso, pessoal, tente. Você não faz ideia do que você é capaz. E aí eu lembro do livro lá, O Segredo, né? Você é o que você pensa. Então, se você mentalizar uma situação, né, de sucesso em que você vai ter a sua aprovação, eu tenho certeza que isso será mais um favor aí, mais um elemento ao seu favor nessa batalha. E cada vez mais você terá mais soldados ao seu favor. Então, pessoal, qualquer sonho pode se tornar realidade, se você tiver disciplina e trabalhar duro. Não é fácil ficar aqui uma hora dessa, né, assistindo uma aula de tecnologia da informação, mas eu tenho certeza que foi muito prazeroso e vocês aprenderam muito e já saíram aí na frente de muitos concorrentes que estão lá assistindo a um filme, passeando, né, sem focar nos estudos. Então é isso, pessoal. Eu procuro sempre levar isso para o meu dia a dia e para as minhas atividades. Essa paixão que você faz, o trabalho duro, consistente, foco nos seus objetivos e a persistência, mais a determinação, mais a confiança e o seu esforço só irá levá-lo a um resultado, que é a sua aprovação aí nesse certame que se aproxima, tornando, né, auditora aí nesse novo contexto. Então, é isso que eu desejo aí para todos vocês.
Espero aí que vocês tenham gostado. Podem mandar o feedback aí para mim, que eu vou acompanhar vocês aí um pouquinho pelo chat. Deixa eu ver aqui, o pessoal do YouTube também. Bom, tô vendo aqui, deixa eu ver o chat aqui agora, porque eu fiquei concentrado. Bom, esse aulão ele vai ficar disponível. Eu vou disponibilizar o PDF dessa aula para vocês. Tá? Eu já vou fechar aqui e o Ícaro já vai publicá-lo. Até amanhã para vocês. Bom, a Nanda está perguntando aí, começando a estudar TI hoje. Nanda, se estiver fazendo o meu curso, você já pode ir para a aula de COBIT 5.0. Ainda mais depois de todas as dicas que eu passei aqui hoje para vocês. Tá? O Marconi está perguntando se esse material vai ser disponibilizado. Sim, Marconi. Eu quero que todos aí tenham acesso a ele e tenham muito sucesso aí na prova. ITIL V3 vai cair? Será que vai cair? Sim, Betânia. O ITIL V3 na sua última versão, né, atualização, que é o ITIL V3 2011. Bem, pessoal, o link do meu curso está aí disponível para vocês. A Múcia está mandando feedback aqui. Agradeço a todo esse feedback que eu tenho recebido, todo esse carinho de vocês. Tenho certeza de que o material ele é sempre criado com muito profissionalismo, muito foco e muita dedicação, para que vocês tenham o melhor resultado nesse certame, né, vindouro. É isso, pessoal. Se alguém quiser falar mais alguma coisa aí, ok. Tá vendo aí? Vocês podem continuar mandando que eu vou acessar aqui diretamente. Então, eu deixei aí os meus contatos. Vocês podem me seguir lá pelo Instagram, Facebook, que eu costumo colocar algumas dicas quentes também por lá. E é isso, pessoal. Quem já estiver no curso, né, nós nos vemos pelo fórum. E eu pretendo aí, eu já vou colocar hoje mais 2 aulas bônus no meu curso em PDF, para que vocês tenham aí mais dicas comigo aí mais à frente, no decorrer do curso. Então, eu vou aí liberar mais uns 4 aulas e aí eu faço uma outra aula interativa com vocês para ir sanando esses pontos de maior complexidade, ok? É isso, pessoal. Fiquem com Deus aí e ótimos estudos para todos.